Existe uma realidade espiritual que poucos cristãos percebem ao longo da vida. Muitas pessoas passam anos dentro da igreja, participam de cultos, cantam louvores, ouvem pregações, aprendem versículos e até servem em ministérios, mas ainda assim permanecem em um nível muito superficial de relacionamento com Deus. Elas acreditam em Deus, elas respeitam Deus, elas até falam sobre Deus. Mas existe uma diferença profunda entre conhecer sobre Deus e viver em intimidade com Deus. E é exatamente aqui que começa uma das verdades mais impactantes da jornada espiritual. A intimidade com Deus possui níveis. Não porque Deus se afaste de algumas pessoas e se aproxime de outras por preferência, mas porque cada coração decide até onde está disposto a caminhar nessa relação. A maioria das pessoas deseja as bênçãos de Deus, deseja proteção, deseja respostas para as orações e deseja sentir paz espiritual. Mas poucas estão dispostas a atravessar os processos interiores que conduzem a níveis mais profundos de comunhão com Ele. Por isso, ao longo da história espiritual da humanidade, sempre existiram multidões que seguem Deus de longe. E um pequeno grupo que aprende a caminhar perto o suficiente para ouvir sua voz de forma clara. Essa diferença não está em talento espiritual, não está em posição religiosa e nem em conhecimento teológico. Ela está na profundidade do relacionamento que a pessoa decide construir com Deus ao longo da vida. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma antes, mas se observar atentamente as Escrituras, perceberá algo muito interessante. Deus sempre se revelou em níveis diferentes de proximidade. Pense, por exemplo, no que acontecia no deserto com o povo de Israel. Havia uma multidão inteira caminhando sob a direção de Deus. Eles viam milagres, viam a nuvem durante o dia, viam a coluna de fogo à noite. Mas mesmo assim, a maioria deles não possuía intimidade profunda com Deus. Eles viam os atos de Deus, mas não conheciam o coração de Deus. Existe um versículo que revela essa diferença de maneira impressionante. O Salmo 103 diz: Ele fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmo 103, 7. Observe algo extremamente revelador aqui. O povo conhecia os feitos de Deus. Eles viam milagres, provisões, livramentos, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. Isso significa que ele tinha acesso a um nível de intimidade que a maioria das pessoas ao redor dele nunca experimentou. Essa distinção continua acontecendo hoje. Há cristãos que conhecem apenas os feitos de Deus, aquilo que Ele pode fazer por eles. Mas existem aqueles que começam a conhecer os caminhos de Deus, aquilo que Ele deseja revelar no relacionamento íntimo com seus filhos. E essa diferença muda completamente a forma como alguém vive a fé. Porque quando a fé permanece apenas no nível superficial, ela se torna dependente das circunstâncias. Se as coisas vão bem, a fé permanece forte. Se surgem dificuldades, dúvidas começam a aparecer. Mas quando alguém começa a desenvolver intimidade verdadeira com Deus, algo muito mais profundo acontece. A fé deixa de depender apenas do que está acontecendo ao redor e passa a ser sustentada pelo relacionamento que existe dentro do coração. E é exatamente por isso que vamos falar hoje sobre algo que raramente é explicado com clareza: os 7 níveis de intimidade com Deus. Esses níveis não são títulos espirituais, não são medalhas religiosas, são estágios de profundidade no relacionamento com Deus. Cada nível representa uma forma diferente de viver a fé, de perceber a presença de Deus e de responder à direção espiritual. E aqui está algo que pode surpreender você. A grande maioria dos cristãos nunca ultrapassa os primeiros níveis dessa jornada. Não porque Deus não queira levá-los mais longe, mas porque avançar exige algo que poucas pessoas estão dispostas a oferecer: transformação interior.
Quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais certas áreas da vida precisam ser alinhadas, curadas e entregues. E muitas pessoas preferem permanecer em um relacionamento espiritual confortável, em vez de atravessar esse processo profundo. Por isso, hoje nós vamos caminhar juntos por essa jornada espiritual. Você vai entender quais são esses níveis, como eles aparecem na vida de uma pessoa e o que realmente impede muitos cristãos de avançarem além deles. E talvez, enquanto exploramos esses níveis, algo dentro do seu coração comece a despertar. Talvez você perceba exatamente em qual estágio da caminhada espiritual se encontra neste momento. E talvez descubra que Deus está convidando você para algo muito mais profundo do que imaginava. Mas antes de entrarmos no primeiro nível, existe algo muito importante que precisa ser entendido. A intimidade com Deus nunca começa do lado de fora. Ela sempre começa dentro do coração. Não começa em atividades religiosas, não começa em rotinas espirituais. Começa quando algo dentro da alma começa a desejar mais de Deus do que apenas aquilo que Ele pode oferecer. É nesse momento que a jornada verdadeira começa. Porque o primeiro nível de intimidade com Deus é surpreendentemente comum e, ao mesmo tempo, extremamente limitador. É o nível em que a maioria das pessoas permanece por anos sem perceber. Mas quando alguém reconhece esse estágio e decide avançar, toda a caminhada espiritual começa a mudar. Antes de entrarmos nesse primeiro nível, quero convidar você a fazer algo simples, mas profundamente significativo. Se dentro do seu coração existe um desejo sincero de conhecer Deus de forma mais profunda, escreva nos comentários esta declaração de fé. Eu quero conhecer o coração de Deus. Essa frase não é apenas uma expressão emocional. Ela é uma decisão espiritual, porque toda jornada de intimidade começa quando alguém decide que não quer apenas saber sobre Deus, mas realmente caminhar com Ele. Agora, precisamos entrar no primeiro nível dessa jornada espiritual, e ele é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Na verdade, milhões de cristãos passam a vida inteira nesse estágio sem perceber que existe algo muito mais profundo disponível no relacionamento com Deus. O primeiro nível de intimidade com Deus é o que podemos chamar de o nível da consciência de Deus. Nesse estágio, a pessoa acredita em Deus, reconhece que Ele existe, respeita sua autoridade e muitas vezes até participa de práticas religiosas. Ela ora ocasionalmente, frequenta cultos, lê alguns versículos, escuta mensagens espirituais. Existe fé, existe interesse espiritual, mas ainda não existe relacionamento profundo. Deus é percebido mais como uma realidade distante do que como uma presença constante na vida diária. Nesse nível, a fé costuma ser muito influenciada pelas circunstâncias externas. Quando algo bom acontece, a pessoa sente gratidão e percebe Deus como alguém que abençoa. Quando surgem dificuldades, dúvidas começam a aparecer. A relação com Deus se torna muito dependente do que está acontecendo ao redor. Muitas vezes, a oração nesse nível acontece apenas quando existe uma necessidade urgente. Deus é buscado principalmente como fonte de solução para problemas, e não como alguém com quem se deseja caminhar continuamente. Isso não significa que a fé seja falsa. Significa apenas que ela ainda está no começo da jornada de intimidade. Esse estágio é importante porque representa o despertar espiritual. É quando a pessoa começa a reconhecer que existe algo maior que a própria vida, algo eterno, algo divino. Mas permanecer apenas nesse nível limita profundamente o crescimento espiritual. Porque nesse estágio a pessoa conhece a existência de Deus, mas ainda não começou a experimentar a presença de Deus de forma consistente. Quando alguém decide avançar além desse primeiro nível, começa a entrar no segundo nível de intimidade com Deus, que podemos chamar de
o nível da busca espiritual. Aqui, algo começa a mudar dentro do coração. A pessoa não quer mais apenas acreditar em Deus. Ela começa a sentir desejo de conhecê-lo mais profundamente. Surge uma curiosidade espiritual mais intensa. A leitura da Bíblia começa a despertar interesse verdadeiro. A oração deixa de ser apenas um pedido ocasional e começa a se tornar uma conversa mais frequente com Deus. Existe um movimento interior de aproximação. Esse nível é extremamente importante, porque marca o momento em que a fé deixa de ser apenas herdada ou cultural e passa a se tornar pessoal. Muitas pessoas crescem em ambientes religiosos, mas somente quando chegam a esse segundo nível é que começam a desenvolver um relacionamento próprio com Deus. Elas começam a fazer perguntas mais profundas, começam a refletir sobre propósito, direção e transformação interior. Mas existe algo interessante que acontece nesse estágio. A pessoa começa a buscar Deus com mais intensidade, mas ainda enfrenta muitas distrações e conflitos internos. Existem dias de grande entusiasmo espiritual e outros dias em que a rotina, o cansaço ou as preocupações parecem afastar o foco espiritual. Esse movimento de aproximação e distração faz parte do processo de crescimento. E aqui está algo extremamente importante. Deus responde àqueles que decidem buscá-lo de verdade. Existe uma promessa poderosa nas Escrituras que revela isso com clareza. O profeta Jeremias registrou palavras que continuam ecoando através dos séculos. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Observe a profundidade dessa promessa. Deus não se esconde daqueles que o buscam com sinceridade. A jornada de intimidade com Ele começa a se aprofundar quando o coração decide buscá-lo com intenção verdadeira. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas não ultrapassa esse segundo nível. Muitas iniciam essa busca espiritual, sentem entusiasmo por um tempo, mas depois acabam voltando para uma rotina onde Deus ocupa apenas pequenos espaços da vida. A fé continua existindo, mas não se aprofunda como poderia. E é exatamente por isso que o terceiro nível é tão raro. O terceiro nível de intimidade com Deus é o que podemos chamar de o nível da entrega interior. Aqui acontece uma mudança radical no coração da pessoa. Ela percebe que não é possível avançar em intimidade com Deus enquanto certas áreas da vida continuam completamente sob controle próprio. Nesse ponto da jornada espiritual, surge uma decisão fundamental: permitir que Deus comece a transformar o interior da vida. Esse nível exige algo que muitas pessoas evitam: rendição. A pessoa começa a perceber que não pode simplesmente encaixar Deus dentro de uma agenda já cheia de prioridades. Ela começa a entender que o relacionamento com Deus precisa ocupar o centro da vida, não apenas as bordas. Isso significa reavaliar escolhas, hábitos, atitudes e até pensamentos. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas para. Não porque não amem a Deus, mas porque avançar exige deixar para trás certas coisas que antes pareciam normais. O terceiro nível envolve permitir que Deus comece a tratar o orgulho, as motivações escondidas, as feridas internas e os padrões de vida que não estão alinhados com a vontade divina. Essa fase pode ser desconfortável, porque Deus começa a trabalhar profundamente dentro do coração. Ele revela áreas que precisam ser curadas. Ele traz consciência sobre atitudes que precisam mudar. Ele começa a formar um caráter espiritual mais alinhado com seu coração. Mas aqueles que atravessam esse processo descobrem algo extraordinário. A presença de Deus se torna mais real, mais perceptível e mais constante. A fé deixa de ser apenas crença e começa a se tornar experiência viva. E aqui está algo impressionante que poucos percebem.
A grande maioria dos cristãos nunca ultrapassa esse terceiro nível. Não porque Deus não queira levá-los adiante, mas porque o terceiro nível exige uma decisão profunda de rendição interior. Mas para aqueles que continuam avançando, algo extraordinário começa a acontecer. A partir do quarto nível, a pessoa começa a experimentar algo que transforma completamente sua forma de viver a fé, de ouvir a voz de Deus e de caminhar no propósito espiritual. Quando alguém consegue atravessar o terceiro nível de intimidade com Deus, o nível da entrega interior, algo começa a mudar de forma muito profunda na maneira como essa pessoa percebe a vida espiritual. Até esse ponto da jornada, a relação com Deus ainda era marcada por muitos movimentos humanos. Buscar quando precisa, aproximar-se quando há motivação, afastar-se quando surgem distrações. Mas quando o coração passa pelo processo de rendição verdadeira, uma nova dimensão começa a se abrir. É nesse momento que a pessoa entra no quarto nível de intimidade com Deus, que podemos chamar de o nível da consciência da presença. Esse nível marca uma transformação muito significativa na experiência espiritual. Deus deixa de ser apenas alguém que a pessoa procura em determinados momentos e passa a ser percebido como alguém presente na caminhada diária. A oração já não acontece apenas em horários específicos ou em momentos de necessidade. O coração começa a desenvolver uma espécie de diálogo contínuo com Deus. Pequenas decisões são apresentadas em oração. Pensamentos são refletidos à luz da presença divina. Situações do cotidiano passam a ser vistas como oportunidades de caminhar com Deus, não apenas como eventos comuns da vida. Essa consciência da presença transforma profundamente a forma como alguém vive. Porque quando a pessoa percebe que Deus está presente nos detalhes da caminhada, ela começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual nova. Aquilo que antes parecia apenas rotina começa a ganhar significado. Conversas, escolhas, desafios e até momentos de silêncio passam a ser espaços onde Deus pode falar, orientar e conduzir. Esse nível é muito parecido com aquilo que vemos na vida de personagens bíblicos que aprenderam a caminhar constantemente diante de Deus. Um exemplo poderoso é Enoque. A Bíblia descreve sua vida de uma forma extremamente simples, mas profundamente significativa. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5:24. Observe a expressão usada, andou com Deus. Isso não descreve apenas momentos isolados de oração, descreve um estilo de vida, uma caminhada contínua na presença divina. Quando alguém começa a viver nesse nível de intimidade, a fé deixa de ser algo compartimentalizado. Deus não ocupa apenas um espaço da vida, ele começa a influenciar toda a vida. Mas mesmo esse nível ainda não é o ponto mais profundo da jornada espiritual. Porque existe algo ainda mais transformador que acontece quando a pessoa continua avançando nesse relacionamento. Depois de um tempo vivendo na consciência da presença de Deus, o coração começa a entrar no quinto nível de intimidade, que podemos chamar de o nível da confiança absoluta. Nesse estágio, algo muito poderoso acontece dentro da alma. A pessoa aprende a confiar em Deus, mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo ao redor. Até esse ponto da jornada espiritual, a fé ainda podia depender muito de respostas visíveis. Quando Deus respondia orações de maneira clara, a fé se fortalecia. Quando surgiam períodos de silêncio ou espera, a pessoa podia sentir insegurança. Mas no quinto nível, algo muda. A confiança deixa de depender de explicações. Ela passa a nascer do relacionamento. A pessoa começa a perceber que Deus continua sendo digno de confiança, mesmo quando os caminhos não são totalmente compreendidos. Ela entende que a fidelidade de Deus não depende da capacidade humana de entender todos os detalhes da jornada. Essa confiança profunda cria uma estabilidade espiritual impressionante.
As circunstâncias da vida continuam mudando, mas o coração permanece firme. Dificuldades não desaparecem, mas deixam de destruir a fé. Incertezas ainda existem, mas já não dominam o interior da pessoa. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a experimentar algo que transforma completamente sua forma de viver. A paz que nasce da confiança em Deus. Mas ainda existe algo mais profundo. Porque quando alguém permanece nesse nível de confiança por tempo suficiente, Deus começa a revelar uma dimensão ainda mais profunda do relacionamento espiritual. Esse é o 6º nível de intimidade com Deus, que podemos chamar de o nível da amizade com Deus. Essa expressão pode parecer surpreendente, mas ela aparece claramente nas Escrituras. A Bíblia diz algo extraordinário sobre Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Ser chamado amigo de Deus revela um nível de proximidade extremamente raro. Não significa igualdade com Deus, mas revela um relacionamento de confiança profunda, onde o coração da pessoa está completamente alinhado com o coração de Deus. Nesse nível, a pessoa já não vive apenas buscando bênçãos ou respostas. Ela começa a desejar aquilo que Deus deseja. Seu coração passa a se alinhar com os propósitos divinos. A oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e passa a ser um espaço de comunhão. A pessoa aprende a amar aquilo que Deus ama. Aprende a se entristecer com aquilo que entristece o coração de Deus. Aprende a desejar que a vontade divina se cumpra na terra. Esse nível transforma completamente a forma como alguém vive a fé. A pessoa não está mais apenas tentando seguir regras espirituais. Ela está caminhando em um relacionamento profundo com Deus. Mas existe ainda um último nível. Um nível que poucos alcançam não porque Deus o esconda, mas porque ele exige uma entrega completa da vida. Esse é o 7º nível de intimidade com Deus. E quando alguém chega a esse ponto da jornada espiritual, algo extraordinário acontece. A vida inteira passa a ser vivida como instrumento nas mãos de Deus. Mas esse nível revela uma verdade profunda que poucos estão preparados para ouvir. Porque quando alguém alcança esse nível final de intimidade, a própria história da pessoa começa a se tornar parte do propósito eterno de Deus. Quando alguém chega ao 6º nível de intimidade com Deus, o nível da amizade com Deus, já percorreu uma jornada que a maioria das pessoas nunca experimenta completamente. Nesse ponto da caminhada espiritual, o relacionamento com Deus não é mais baseado apenas em necessidade, medo ou obrigação. Ele se tornou um relacionamento vivo, profundo, construído ao longo de muitas experiências, decisões e momentos de transformação interior. A pessoa já aprendeu a confiar em Deus em tempos de silêncio, já aprendeu a perceber sua presença no cotidiano e já começou a alinhar seu coração com aquilo que Deus deseja. Mas ainda existe um nível mais profundo de intimidade que poucos chegam a experimentar. E esse nível não é apenas sobre sentir Deus perto, é sobre viver completamente para aquilo que Deus deseja realizar através da sua vida. Esse é o 7º nível de intimidade com Deus, o nível que podemos chamar de o nível da vida consagrada ao propósito divino. Nesse estágio da jornada espiritual, algo extraordinário acontece dentro do coração da pessoa. A pergunta central da vida deixa de ser: o que Deus pode fazer por mim? E passa a ser: o que Deus deseja fazer através de mim? Essa mudança pode parecer simples, mas na verdade representa uma transformação profunda na forma de enxergar a própria existência. Até esse ponto da caminhada, mesmo nos níveis mais avançados, ainda pode existir uma parte da vida que permanece centrada nos próprios desejos, planos ou expectativas pessoais. Mas quando alguém entra nesse nível de intimidade, a vida começa a ser enxergada sob uma perspectiva completamente diferente. A pessoa começa a perceber que sua história não existe apenas para si mesma.
Ela começa a entender que Deus deseja usar sua vida como instrumento para impactar outras pessoas, para cumprir propósitos espirituais maiores e para revelar algo do coração de Deus ao mundo ao seu redor. Isso não significa necessariamente que a pessoa ocupará posições públicas ou ministérios visíveis. Muitas vezes, esse nível de intimidade se manifesta em vidas aparentemente simples, mas profundamente alinhadas com o propósito divino. A pessoa que vive nesse nível começa a perceber que cada etapa da sua história, inclusive as dificuldades, perdas e desafios que enfrentou, fazem parte de um processo de preparação espiritual. Deus usa experiências para formar caráter, desenvolver compaixão, ensinar dependência e moldar o coração para aquilo que Ele deseja realizar. Aquilo que antes parecia apenas dor começa a ser compreendido como parte de um processo de formação. E é exatamente por isso que aqueles que alcançam esse nível de intimidade vivem com uma consciência espiritual muito diferente da maioria das pessoas. Eles não veem a vida apenas como uma sequência de eventos aleatórios. Eles percebem direção, percebem propósito, percebem que Deus está conduzindo a história, mesmo nos momentos em que os caminhos parecem incertos. Esse tipo de consciência espiritual aparece claramente na vida de muitas pessoas que marcaram profundamente a história bíblica. Homens e mulheres que não apenas acreditaram em Deus, mas permitiram que suas vidas se tornassem parte do plano divino. Pessoas que aprenderam a confiar em Deus, mesmo quando os caminhos exigiam coragem, renúncia e perseverança. Mas existe algo muito importante que precisa ser entendido aqui. Chegar a esse nível de intimidade não significa que a vida se torna fácil. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Porque quanto mais alguém se aproxima do coração de Deus, mais sensível se torna à realidade do mundo ao redor. Mais percebe a dor das pessoas, mais sente o peso das injustiças, mais entende o quanto o mundo precisa de esperança, direção e transformação espiritual. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que vivem nesse nível carregam algo que sustenta suas vidas de forma extraordinária, a certeza de que estão caminhando exatamente onde Deus deseja que estejam. Essa certeza traz uma força interior que não depende das circunstâncias. Ela sustenta o coração mesmo quando existem desafios. Ela traz paz mesmo quando existem responsabilidades grandes. Ela permite que a pessoa continue avançando mesmo quando o caminho exige fé. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. Deus não limita o acesso a esse nível de intimidade. Esse nível não é reservado para líderes espirituais famosos. Não é reservado para pessoas com grande conhecimento teológico. Não é reservado para indivíduos considerados espiritualmente especiais. Esse nível está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a continuar caminhando nessa jornada de aproximação com Deus. E é exatamente aqui que surge uma pergunta muito importante. Se esses níveis de intimidade existem, em qual deles você está agora? Talvez você esteja no primeiro nível, apenas começando a desenvolver consciência de Deus. Talvez esteja no segundo nível, buscando conhecer mais profundamente o coração de Deus. Talvez esteja atravessando o terceiro nível, onde Deus começa a tratar áreas profundas do interior da vida. Ou talvez já esteja experimentando a presença de Deus de maneira mais constante, aprendendo a confiar e a caminhar com Ele de forma mais profunda. Independentemente de onde você esteja nesta jornada, existe algo que precisa ser lembrado. Deus sempre convida seus filhos para mais perto. A intimidade com Deus nunca é construída de uma vez só. Ela é desenvolvida ao longo da vida. Pequenas decisões espirituais, pequenas respostas de obediência, pequenos momentos de busca sincera constroem gradualmente um relacionamento cada vez mais profundo com Ele.
E talvez, neste momento, Deus esteja convidando você exatamente para isso. Não apenas para acreditar, não apenas para seguir uma rotina religiosa, mas para caminhar em um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque quando alguém decide responder ao convite de Deus, algo extraordinário começa a acontecer dentro da sua história. Chegamos ao momento final dessa jornada de reflexão, e talvez agora você esteja olhando para a sua própria vida espiritual de uma maneira diferente. Ao longo desta mensagem, nós exploramos os 7 níveis de intimidade com Deus, desde o nível inicial da consciência espiritual até o nível mais profundo de uma vida totalmente alinhada com o propósito divino. E se existe algo importante que precisa ser entendido neste momento, é que essa jornada não é construída de um dia para o outro. A intimidade com Deus não é um evento. Ela é um processo contínuo de aproximação. Muitas pessoas acreditam que crescer espiritualmente depende apenas de conhecimento, de aprender mais versículos ou de participar de mais atividades religiosas. Mas a verdade é que a intimidade com Deus nasce principalmente da qualidade do relacionamento que você constrói com Ele ao longo do tempo. Não é a quantidade de informações espirituais que transforma o coração humano, mas a profundidade da comunhão com Deus. É por isso que 2 pessoas podem frequentar a mesma igreja durante anos e ainda assim viver experiências espirituais completamente diferentes. Uma pode permanecer apenas nos primeiros níveis da jornada, vivendo uma fé baseada em momentos ocasionais. A outra pode desenvolver um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, aprendendo a caminhar diariamente na presença divina. E aqui está algo extremamente importante que muitas vezes passa despercebido. A intimidade com Deus cresce nas pequenas decisões diárias. Ela não nasce apenas em grandes momentos espirituais. Ela nasce quando alguém decide separar alguns minutos do dia para conversar com Deus com sinceridade. Ela cresce quando a pessoa abre as Escrituras não apenas para ler palavras, mas para buscar direção espiritual. Ela se fortalece quando alguém escolhe obedecer à consciência, mesmo quando ninguém está olhando. Essas pequenas decisões parecem simples, mas com o tempo constroem algo extraordinário, um relacionamento vivo com Deus. Quando alguém começa a cultivar esse relacionamento de forma consistente, algo começa a acontecer dentro da alma. A pessoa passa a perceber Deus de maneira mais clara na vida. Pequenas direções começam a surgir. A sensibilidade espiritual aumenta. O coração aprende a reconhecer quando Deus está conduzindo os caminhos. E esse é um dos maiores segredos da intimidade espiritual. Deus se revela de maneira cada vez mais profunda àqueles que escolhem caminhar com Ele de forma constante. Isso não significa que a jornada será sempre fácil. Haverá momentos de silêncio, haverá períodos em que as respostas parecem demorar, haverá fases em que a fé será testada, mas esses momentos fazem parte do processo de crescimento espiritual, porque cada etapa da jornada tem um propósito. Momentos de silêncio ensinam dependência, momentos de espera fortalecem a confiança, momentos de dificuldade moldam o caráter espiritual. E ao longo desse processo, algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa passa a conhecer não apenas os feitos de Deus, mas os caminhos de Deus. Ela começa a entender como Deus trabalha, como Ele conduz histórias, como Ele transforma vidas e como Ele revela sua presença de maneiras muitas vezes silenciosas, mas profundamente reais. Talvez você esteja percebendo agora que Deus já estava trabalhando dentro da sua vida muito antes de você compreender completamente essa jornada. Talvez alguns desafios que você enfrentou foram exatamente os momentos em que Deus estava preparando seu coração para um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Talvez algumas perguntas que surgiram dentro de você eram, na verdade, sinais de que seu espírito estava sendo despertado
para algo maior. E se isso está acontecendo, existe uma decisão muito importante que pode transformar completamente sua caminhada espiritual. Responder ao convite de Deus para avançar em intimidade com Ele. Esse convite não exige perfeição. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele exige apenas um coração disposto a caminhar. E é exatamente assim que muitas das maiores histórias espirituais começaram. Com alguém que decidiu não permanecer apenas na superfície da fé. Alguém que decidiu buscar mais da presença de Deus, buscar mais entendimento espiritual, buscar mais proximidade com o coração de Deus. E se esta mensagem trouxe clareza ou despertou algo dentro do seu coração, permita que essa reflexão continue ecoando dentro de você nos próximos dias. Observe sua caminhada espiritual. Preste atenção aos momentos em que Deus parece falar silenciosamente ao seu coração. Valorize os pequenos momentos de busca e comunhão. Porque muitas vezes a jornada de intimidade com Deus começa exatamente assim, com uma decisão simples, uma decisão silenciosa, mas que com o tempo transforma completamente a história de uma vida. E quando alguém decide caminhar cada vez mais perto de Deus, algo extraordinário acontece. A fé deixa de ser apenas uma crença e passa a se tornar um relacionamento vivo que transforma toda a existência. Que você alcance níveis profundos na presença de Deus. Amém.